livrou-me mesmo, né? Cara. Ih, cara, olha só. Convite pra festa da Rafa hoje à noite. 18 aninhos. Vai bombar, hein? Vai bombar, hein? Vai ser aonde? Cara, tá falando aqui que vai ser lá na Best Music. Eu acho que geral da rua vai. E... Cara, olha só. Bebida liberada, mulherada e a rapaz toda vai estar lá. Quer coisa melhor? Fora que a Aninha vai ficar chateada se a gente não for. Pô, vocês estão malucos? A gente tá vivendo nos últimos tempos, Jesus tá voltando. A gente já chegou no fim da linha e vocês vão brincar de ser cristãos. Pô, vocês vão se perder por bobeira, só pra se mostrar pra galera. Depois de uma semana de oração toda que a gente assistiu, vocês ainda pensam em fazer besteira? Na moral, eu sinto muito por vocês, pela Rafinha e por todo mundo. Mas eu já fiz minha escolha, eu sou de Jesus. E vocês? É, você tem razão, cara. A gente tentar todas as horas e a gente nem percebe. A gente vai junto com você pro céu, cara. Vamos. Feliz sábado. Nós estivemos aqui, como já foi falado, durante toda essa semana e foi uma grande bênção. Eu disse ontem aqui, quando nós fazemos uma semana como esta, nós somos os mais beneficiados, porque é uma oportunidade de Deus nos usar, podemos gastar algum tempo meditando, porque para a gente chegar aqui, a gente tem que passar um tempo pensando, meditando, vendo o que vai falar. E sem dúvida, essa é uma oportunidade que o Espírito Santo pode falar com a gente. Eu estou pedindo para ele ligar aqui, eu não vou usar a projeção praticamente, mas eu preciso que você ligue, porque eu quero mostrar uma imagem daqui a pouco. E é por isso que eu preciso que você ligue, porque diante de um dia muito claro, não dá para a gente projetar muito bem. Então eu vou me conter mais aqui na Bíblia. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia, abra no livro de São Mateus, capítulo 25. Eu estou usando aqui um sapato que eu ganhei essa semana aí, viu, gente? Não, sapato macio, viu? Muito bom. Dá gosto de usar. Tem sapato que a gente usa e fica machucando o pé. Esse aqui não. É bem macio, viu? Amém, né, Carol? Eu gostei aí do grupo Trio Black, né? Trio Black, o trio é afinado, né? Muito afinado. São Mateus, capítulo 25. Abra sua Bíblia. São Mateus, capítulo 25. Nós vamos considerar nesse momento uma porção desse capítulo, do versículo 1 até o versículo 13. Gostaria de analisar um pouquinho desses versos aí com vocês. O tema dessa semana tem estado voltado para os últimos acontecimentos, né? Fim da linha. Esse é o assunto que temos tratado aqui a cada dia, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos explorar um pouquinho desse contexto que a gente está vivendo no capítulo 25 de São Mateus. Vamos fazer a leitura do texto? Eu acho que a gente não perde, não. A gente ganha quando a gente pode dar uma atenção para o texto bíblico. São Mateus 25, 1 a 13, diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.
E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, dizendo: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E eu gostaria de pedir a você que mais uma vez feche os seus olhos. Quero fazer uma oração com você. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo livremente abrir a Tua Palavra. Nós sabemos, ó Deus, que essas oportunidades não serão muitas daqui para frente. Nós entendemos que dentro de pouco tempo seremos perseguidos por guardar a Tua santa lei, por desejarmos, por querermos, por buscarmos fazer a Tua vontade. Quando nós vemos os movimentos que tomam conta do mundo, nós percebemos, ó Deus, que nós estamos vivendo perto do fim. E nós temos aqui nesta manhã de sábado pessoas muito queridas, os membros da igreja. Nós temos aqui pessoas que já foram da igreja algum tempo atrás, mas por alguma razão se distanciaram dos teus caminhos, foram convidados para estar aqui hoje, vieram aqui na tua casa. Muito obrigado pela presença de cada uma dessas pessoas. E eu quero te pedir, Senhor, que o Espírito Santo possa, de alguma forma, encontrar um espaço aí na vida de cada um de nós. Que esse sábado não seja apenas mais um sábado na nossa vida, mas que seja um sábado de oportunidades, que seja um sábado de decisões ao teu lado. Toca, Senhor, o nosso coração, sensibiliza-nos para ouvir a tua voz. Cada um que entrou aqui, desde os juvenis, jovens, adolescentes, os mais experientes, que todos possamos estar com a mente aberta para ouvir o teu recado, em nome de Jesus. Amém. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse relato. Eu não vou sair desse texto, eu vou me fixar aqui nesse relato. Se você não tem a Bíblia, quando nós então citarmos, quem sabe você pode dar uma olhadinha aí para ver o que Deus está dizendo. Deixa primeiramente eu preparar você falando dando uma introdução aqui. Esses dias eu ouvi uma história, e a história dizia de uma viagem em alto mar. Eu nunca tive a oportunidade de entrar num iate por aí, para viajar no transatlântico turístico, nunca fiz isso. Talvez tenha alguém aqui que já tenha feito isso, né? Tem alguém que já fez isso? Já entrou num iate desse aí, viajou assim? Privilegiada, né? Que bom. E eu ouvi uma história de um transatlântico desse em alto mar. Olhava para um lado, não via terra, olhava para o outro lado, não via terra, só no meio do mar, né? Depois de uma distância, você já não consegue enxergar mais a terra, né? E você só vê o mar. E de repente, nesse navio, nessa grande embarcação, aparece lá na água, embaixo, uma pessoa se batendo nas águas, uma jovem de 14, 15 anos se batendo. Parece que ela se jogou lá do iate, tentando sobreviver, e ela se batia,
E aí, quem é que vai, né, pular para salvar? De repente, aparece alguém, aparece um senhor de idade, mais ou menos 75 anos de idade. E ele era uma pessoa que sabia nadar. E ele vendo a moça se batendo, ele então aproveitando ali na situação, ele foi na direção da moça e ajudou-a a entrar no bote salva-vidas e subir. Só que quando puxaram o bote salva-vidas, a atenção que deveria ser para a moça se voltou para o senhor idoso, porque todo mundo queria saber dele por que ele pulou na água para salvar a moça. E a água estava muito gelada, e ele lá em cima, né, todo mundo em torno dele, todo mundo querendo ouvir o discurso do idoso, e ele tremendo de frio, pegou o microfone assim meio tremendo, não conseguia segurar direito, e ele pegou o microfone e ele deu um grito e disse: eu quero saber quem me empurrou na água, por favor, quem me jogou lá. Ele foi empurrado na água, e já que estava lá, então vamos salvar a moça. Quem foi que empurrou você nessa igreja hoje? Já que você está aqui, deixa eu te dizer que o Espírito Santo quer falar com você. Foi alguém que te convidou, foi alguém que te trouxe, você que, quem sabe, foi da igreja há algum tempo, é um amigo da igreja. Algumas pessoas que estão estudando a Bíblia aqui já há algum tempo. Eu posso fazer uma pergunta? Quantos aqui são membros dessa igreja aqui? São membros batizados na igreja e frequentam essa igreja? Levanta a mão aqui. Ok. Agora a outra pergunta é: quantos aqui estão visitando a igreja? Alguns que já foram da igreja há algum tempo atrás, não estão hoje frequentando normalmente a igreja, mas estão aqui para estar aqui, estão aqui a convite de amigos e vieram aqui para participar do culto. Levanta a mão aí, deixa eu ver a mão de alguns. Tem algumas pessoas, olha aí, quantas pessoas, né? Que bom que você está aqui. E já que você está aqui, abra a Bíblia aí, olha o texto, nós já lemos o texto. Eu quero que você observe o seguinte: o capítulo 25 de Mateus, ele aparece depois do capítulo 24. Olha que coisa, hein? Que novidade, hein? Aí você poderia perguntar: mas o que tem a ver, pastor? É que eu chamo a sua atenção para o capítulo 24 de Mateus. Qual é o contexto do capítulo 24 de Mateus? Qual é o contexto? O contexto aqui tem que ver com a volta de Jesus. O assunto aqui, gente, é sinais da volta de Jesus. Quando você olha aqui, capítulo 24, verso 3, você vê os discípulos perguntando para Jesus: Senhor, que sinais nós vamos ter da tua volta a essa terra? E aí Jesus diz então: olha, vai surgir falsos profetas, falsos cristos. Você vai ouvir falar de terremoto, você vai ouvir falar de calamidades, fome, miséria. Você vai ouvir falar de tantas coisas. E agora, o capítulo 24 dá uma ênfase especial na volta do Filho do Homem. O capítulo 24 está todo voltado para isso. E eu queria te dizer, nessa hora, eu não tenho dúvidas, queridos. Particularmente aqui, eu, Luiz Mário, não quero falar em nome de ninguém, mas eu, Luiz Mário, eu não tenho dúvidas de que nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Eu respeito você se você não acredita nisso. Eu respeito você. Eu te dou todo o direito de pensar diferente. Eu, quando fui fazer teologia, queridos, eu tinha 22 anos de idade. Hoje eu tenho 48 anos. Quando eu fui fazer teologia, eu consultei um tio meu, ancião da igreja, lá em Itaboraí, o tio Marinésio. Nome bonito, né? Sugestão para você colocar em filho, Marinésio.
Eu cheguei pro meu tio e falei: meu tio, eu estou querendo fazer teologia, quero estudar. E ele disse: vai pro colégio. Mas algumas pessoas, sabe o que diziam para mim? Diziam assim para mim: olha, você vai pro colégio para quê? Jesus vai voltar. Está tudo mostrando que Jesus vai voltar. E por que você não fica aí para ajudar na igreja? Eu era líder JA da igreja, viu, Carol? Líder JA. Diretor de escola sabatina, depois de um tempo. E aí, as pessoas diziam para mim: por que você vai para o colégio? Jesus está perto de voltar. Está tudo mostrando isso. E eu queria confessar uma coisa para você hoje aqui na igreja de Jardim Novo. Naquela ocasião eu achava que Jesus realmente estava perto de voltar. Mas hoje eu tenho certeza, irmãos. Quando nós vemos hoje os movimentos que tomam conta do mundo, movimentos que têm que ver com a imoralidade, homens casando com homens, com aval do Estado, mulheres casando com mulheres, com aval do Estado, a onda de imoralidade que toma conta do mundo e entra na igreja. Quando eu digo entra na igreja, é porque nós somos afetados por tudo isso. Claro que sim. Quando eu percebo a natureza gemendo em circunstância dos acontecimentos, catástrofes e mais catástrofes nunca vistas antes. A natureza está gemendo em circunstância dos acontecimentos. Quando eu olho para a frieza do ser humano em relação à palavra de Deus, a indiferença, como chama atenção essa indiferença do ser humano, a frieza, a postura incrédula e irreverente, mesmo daqueles que se dizem cristãos, mesmo daqueles que usam a Bíblia e fazem pouco caso dela. Eu tenho falado aqui durante essas noites, e agora pela manhã aqui com você, cristão sem Bíblia. Isso é uma grande incoerência. Dizermos que temos Jesus e não temos tempo com a palavra de Deus, isso é uma grande incoerência. E nós temos vivido e visto essa realidade hoje. As pessoas falam de Jesus, as pessoas falam de Deus, as pessoas falam da Bíblia, mas nós temos poucas pessoas hoje estudando a Bíblia. Temos poucas pessoas hoje que têm intimidade com a palavra de Deus. O capítulo 24 de São Mateus fala desses momentos, queridos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Por outro lado, o avanço da tecnologia. Eu não preciso falar disso, você sabe, você tem acompanhado. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o privilégio de receber a caminhada, a caravana para os jovens do movimento católico. Não sei se isso é um privilégio, mas pode ser que para muitos seja um privilégio. Eu não quero entrar nesse critério, mas eu queria chamar a sua atenção. A palavra de Deus diz que a besta que teve a ferida mortal, essa ferida seria curada e ela se levantaria. E eu queria te dizer que essa ferida mortal está sendo curada e ela está se levantando e mostrando sua força como nunca antes. Alguns talvez nem entendam o que eu estou dizendo aqui, mas o Apocalipse fala disso. E a palavra de Deus que o mundo vai se maravilhar diante disso. A palavra de Deus, ela chama a nossa atenção para essas situações. E o livro de São Mateus fala disso. E agora aparece o capítulo 25. E aqui entra
Jesus usando essa história, esse relato das 10 virgens para chamar a atenção da igreja hoje, aqui aonde nós estamos. Volta os teus olhares para a Bíblia agora, olha só. Jesus usa uma situação corriqueira dos seus dias para falar de uma aplicação relacionada com a sua volta. Como que se dava o casamento nos dias de Jesus? Hoje o casamento dura 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do atraso da noiva, vai um pouco mais. Naqueles dias era muito diferente, gente. O casamento chegava a durar 2 semanas. Sabia disso? 2 semanas, a festa. E qual era o ponto alto? O ponto alto da festa do casamento nos dias de Jesus. O ponto alto é quando o noivo ia na casa da noiva buscar a noiva. E quando tinha esse percurso da casa do noivo para a casa da noiva, uma caravana acompanhava esse trecho aí, esse pedaço, esse percurso. E quando então o noivo vinha com a sua noiva até a sua casa, esse era o ponto clímax do casamento. E essas 10 virgens que a Bíblia fala aqui, elas estavam acompanhando esse cortejo. E Jesus de longe viu essa festa de casamento, e quando ele percebeu aquilo, então agora ele faz uma aplicação para os nossos dias, para a sua volta a esta terra. Jesus, ele fazia do conhecido, ele tirava do conhecido o desconhecido. O grupo é dividido em 2 grupos. Quais são os 2 grupos? Veja aí na sua Bíblia. O verso 2. Quais são os 2 grupos? O verso 2 diz assim: 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. Deixa eu te dizer que não existe muito mistério aqui no número 10 aqui, não. Os teólogos pesquisando aqui, não existe muita aplicação aqui nesse número 10. Agora, existe uma clara situação aqui. Quantos grupos eram? 2 grupos. Agora, essa aplicação aqui é uma aplicação comum na Bíblia. Quer ver? Que momentos da Bíblia você encontra Jesus falando de 2 grupos, de 2 movimentos? Alguém lembra aí de alguma situação? Bodes e ovelhas. O que mais? 2? Caminho largo, caminho estreito. Joio e trigo. Salvação, perdição. Céu, inferno. Vida eterna, morte eterna. É muito comum na Bíblia você encontrar a figura dos 2 caminhos. É muito comum você encontrar isso na Bíblia. E aqui claramente nós encontramos Jesus fazendo uma distinção entre um grupo e outro grupo. E ele chama um grupo de nécias e outro grupo de prudentes. Quem é que representa as nécias aqui? As nécias representam aquelas que estavam despreparadas. E as prudentes? As preparadas. As nécias pareciam com as prudentes, mas algo diferenciava. Se você pegasse as 10 e colocasse na frente, e você perguntasse para quem estivesse olhando e dissesse: quem são as 5 prudentes e quem são as 5 nécias, as imprudentes? Certamente as pessoas teriam muita dificuldade para dizer quem era quem, porque a diferença estava no detalhe. Qual era o detalhe? Qual era o detalhe que fazia toda a diferença? O azeite na vasilha. Queridos, eu olho para vocês aqui, eu não sei quem é quem. Eu não posso falar a teu respeito. Talvez a gente olhe para todos aqui e pensemos assim: está todo mundo aqui do lado das prudentes. Todo mundo aqui é gente preparada, é gente que está com a vida na mão do Senhor, e Jesus voltando leva todo mundo. Amém? Amém.
Mas eu tenho que dizer para você que nesse grupo nós temos aqui esses dois grupos representados. Jesus aqui faz uma distinção entre aquelas que estavam preparadas, aqueles preparados e aqueles que não estavam preparados. E eu vou até te dizer uma coisa, o céu vai ser um lugar de muitas surpresas, irmãos. Talvez alguns de nós cheguemos no céu, olhamos para alguém lá e vamos perguntar: meu Deus, como é que esse fulano chegou aqui? Esse aí, ó, todo mundo. Olha, imaginava todo mundo, mas menos esse aí. Porque esse aí, ó, uma vida meio confusa. E de repente você chega no céu e encontra um fulano lá e você olha: ué, o que esse veio fazer? Eu me lembro quando estava na igreja lá em Itaboraí, eu tinha uns 12 anos de idade. Eu era juvenil. Uma quarta-feira à noite, eu estava ali no segundo banco, do lado esquerdo. Eu me lembro porque me impactou aquilo. Eu estava ali, sentado. A igreja não tinha muita gente. Do outro lado tinha uma outra fileira, 2 fileiras de bancos. Na segunda de cá eu estava, e do lado de cá na segunda tinha uma senhora, e eu conhecia bem essa senhora, e conheço até hoje, porque a minha tia estava vindo do espiritismo para a igreja, e quando ela estava ali, e cantamos o hino Grande Comandante, isso me impactou muito, é por isso que eu lembro dos detalhes. Nós cantávamos o hino Grande Comandante, Cristo será. Irmãos, e quando nós cantávamos o hino, o demônio entrou na minha tia. Não quero fazer sensacionalismo nenhum aqui com vocês. Aquilo me marcou porque eu tinha 12 anos de idade. E quando o demônio entrou na minha tia, ela começou a dançar o hino. Dançar o hino, um hino que não tinha acompanhamento de muito preparo, um hino quase que a capela, e ela começou a dançar o hino. E eu quero confessar uma coisa para vocês: com 12 anos, meu joelho começou a bater um no outro. Eu fiquei com medo. E eu pensei: corro ou não corro? Vou para fora ou fico aqui? O que eu faço? Eu pensei: vai que eu corro, esse negócio vai atrás de mim. Rapaz, eu vou ficar aqui quietinho. Mas, irmãos, eu me lembro de uma coisa, queridos. O ancião da igreja, um irmão muito querido, ele saiu lá de trás onde ele estava e veio para expulsar o demônio. E quando ele foi expulsar o demônio, eu me lembro, eu era garoto, eu fiquei olhando aquilo. E quando ele começou a tentar expulsar o demônio no corpo da minha tia, olhou para ele e disse, dando gargalhadas na cara dele, disse assim: você não me tira daqui não, rapaz. Você é meu, rapaz, sai daqui. Olha, aquele ancião da igreja saiu correndo pelo corredor da igreja, e eu com 12 anos olhando aquilo, e fiquei pensando: gente, o demônio botou um homem de Deus para correr. E eu me lembro que aquele ancião foi lá para o último banco da igreja, se ajoelhou, chorava que nem uma criança e dizia: Senhor, me perdoa meus pecados. O céu vai ser um lugar de surpresas, queridos. Muitos pastores não vão estar lá, queridos. Todos os dias eu clamo a Deus: Senhor Deus, me ajuda para que eu não seja um pastor que na igreja é uma coisa e dentro de casa é outra coisa. Todas as vezes quando eu paro para orar, eu peço a Deus: Senhor, me ajude para que eu não fale na igreja aquilo que eu não vivo na minha vida, para que eu não seja uma mentira personificando a palavra. Como que pode? A palavra de Deus diz que 2 grupos de pessoas preparadas e pessoas despreparadas. E aqui nesse momento agora, queridos, nesse lugar aqui, nesse espaço,
Nós temos aqui esses dois grupos representados. A Bíblia sempre fala desses dois grupos. Mas eu rogo a Deus para que quando sairmos daqui hoje, nós saiamos todos de um lado só. Todos do lado daqueles que vão aguardar a volta de Jesus com alegria, para ver a face de Jesus e abraçá-lo com muita alegria. Olha para o texto bíblico, olha aí. O verso 4 diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. E elas o quê? Adormeceram. E agora no verso 6, o que aconteceu? O que aconteceu? À meia-noite, quem foi que apareceu à meia-noite? O noivo chegou à meia-noite. E eu queria te dizer, qual é o horário de acontecer um casamento nos nossos dias aqui na nossa região? Um casamento acontece geralmente que horas? 7 horas? 8 horas? Dificilmente 9 horas. E eu queria te dizer que naqueles dias o casamento também acontecia normalmente às 7 horas, 8 horas ou 6 horas em alguns casos. E o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que o noivo não veio na hora esperada. O noivo não veio no tempo que todos estavam esperando. E o que isso quer dizer para você e para mim? Aqui tem uma mensagem muito importante para você que está aqui agora. Sabe qual é? Você já se perguntou por que Jesus ainda não voltou? Pastor, tanta fome, tanta miséria, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, tanta calamidade, precisa acontecer alguma coisa mais ainda, Senhor? Olha o que a Bíblia diz: num horário improvável o noivo chegou. E quando é que Jesus vai voltar? É num horário que você não estiver esperando. É quando você achar, por que não veio ainda? Então ele vai voltar. Não fique achando que Deus perdeu o tempo da sua volta. Não! Ele sabe o momento exato. Ele conhece o tempo. E no momento devido, ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. À meia-noite, ouve-se um grito: eis o noivo. Agora, queridos, tem uma coisa que me chama a atenção, entre outras coisas, no verso 8. Olha aí na sua Bíblia, o verso 8, olha o que diz. Quando o noivo apareceu, aquelas nécias, e as nécias aqui é sinônimo de pessoas que não estavam preparadas, aquelas as 5 virgens que participariam do cortejo, elas estavam despreparadas, elas não tinham azeite na sua vasilha. O verso 8 diz assim: e as nécias disseram às prudentes. O que elas pediram para aquelas que tinham azeite na vasilha? Dai-nos do vosso azeite, porque o nosso azeite acabou. Por favor, nos dê do vosso azeite. E o que as prudentes disseram? Não. Por que não? Elas eram pessoas ruins? Eram pessoas indiferentes? Elas eram pessoas que não estavam dando atenção para a necessidade daquelas que não tinham azeite? É isso, queridos? Não, queridos. Elas eram pessoas boas, só que aqui tem uma aplicação espiritual, e por isso é que elas negam o azeite. Sabe o que está dizendo aqui, queridos? Sabe o que esse relato quer dizer? Não sei se você já ouviu isso, mas eu vou te dizer. Você não consegue transferir espiritualidade para as pessoas. Você não consegue transferir vida espiritual. A minha mãe pode ter uma fé muito bonita, ela pode ser uma mulher de Deus, ela pode ser uma mulher de fé e de coragem, mas a fé da minha mãe, a vida espiritual da minha mãe, não vale para mim, Luiz Mário. O meu tio é um homem de Deus, louvado seja Deus, mas a vida espiritual dele não pode ser transferida para mim. Eu tenho que ter a minha experiência com Deus.
A minha mãe é uma mulher de Deus, o meu pai é um homem de Deus, o meu tio, o meu primo é um homem de Deus. Mas se você não for uma pessoa de Deus, não adianta se a tua mãe é, se o teu pai é, se alguém é. Você precisa ter, eu preciso ter a minha experiência com Deus. É por isso que quando essas virgens chegam para outras e pedem, por favor, dá-nos do vosso azeite, e elas dizem, não é porque elas não queriam, é porque não podiam. Querido, você que veio aqui nesse momento, as pessoas, por mais consagradas que sejam, elas não podem transferir espiritualidade para você. Eu não posso viver a minha religiosidade com base na experiência do meu pai, da minha mãe, do meu tio. Lá na igreja o fulano é bem dedicado, mas se você não for, o que adianta? Cada um precisa ter a sua experiência. É isso que o relato está dizendo no verso 8. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não. E agora as prudentes chegaram para elas e disseram, por favor, vá comprar onde tem, porque nós não temos como transferir. E quando elas foram, queridos, e quando elas voltaram, o verso 10, dá uma atençãozinha para o verso 10, olha o que diz. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram para a festa. Que festa é essa aqui, querido? Essa é a festa do casamento. Essa é a festa que Jesus faz um comparativo aqui com a volta de Jesus. É a festa da entrada no céu. Essa é a festa. E a palavra de Deus diz aqui, a última frase, diz o que aí na sua Bíblia? E? O que diz aí? Leia comigo. E? Fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Você conhece algum momento na Bíblia em que a porta se fecha? Você conhece momentos em que Deus disse, acabou, não existe mais oportunidade? Queridos, eu já estou terminando as minhas considerações com você. Nós não encontramos muitas vezes a Bíblia falando da porta se fechando, mas eu vou te dizer o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo o seguinte, queridos: Deus tem um limite. O limite de Deus. Eu já ouvi gente dizendo aí, não, Deus vai salvar todo mundo porque Deus é bondoso demais. Esses dias eu fui abastecer o carro no posto e quando eu estava ali colocando o combustível, eu aproveitei, olhei para o frentista e falei para ele, você não acha que alguma coisa está acontecendo nesse mundo que mostra que algo grande está para acontecer? E ele disse, rapaz, a coisa está feia. Eu falei assim, o mundo está dando sinais de que Jesus vai voltar. Aí ele olhou para mim e disse, Jesus vai voltar? Vai voltar não. Se Jesus voltar aqui, vão fazer com ele o mesmo que fizeram quando ele veio há 2000 anos atrás, vão acabar com ele. Eu falei assim, meu querido, você não sabe que Jesus agora vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para colocar fim em tudo isso. Queridos, a Bíblia fala de alguns momentos de limites, quer ver? Como foi lá nos antediluvianos, quando veio o dilúvio, Deus disse, a corrupção, o pecado toma conta do mundo e agora eu tenho que dar um basta. E ali Noé e a sua família se salvou. Sodoma e Gomorra, o pecado era tanto naquela região, naquele momento histórico, que Deus disse, o pecado dessa região chega até o céu, e agora Deus diz, basta, acabou. E eu queria te dizer nessa manhã, eu acredito, queridos, que dentro de alguns momentos, instantes, eu não sei quanto tempo, queridos, eu não sei quanto tempo, mas eu acredito que dentro de alguns momentos, Deus vai dizer, acabou, fechou-se a porta.
Quando a palavra de Deus diz aqui, fechou-se a porta, isso aqui impacta o meu coração, porque está dizendo aqui, queridos, que em algum momento Deus vai dizer, acabou a oportunidade. Sabe o que está dizendo aqui? Existe um tempo de graça, existe um tempo de oportunidade, existe um tempo de salvação, existe um tempo que você ainda pode dizer, eu quero, eu aceito o convite. E Jesus diz, filho, eis que estou à porta do seu coração batendo. Se você abrir a porta, eu vou entrar, e vou cear com você, e você comigo. Só que tem uma coisa, Jesus não força a entrada na nossa vida. Ele não obriga você a abrir a porta. Ele não impõe isso para você. Ele não coloca uma arma no teu peito como faz o bandido. Glória a Deus, aleluia. Ele não faz isso. Ele diz para você, filho, eis que estou à porta do teu coração. E eu quero te garantir uma coisa, se você deixar eu entrar, a sua vida vai ser diferente. A paz que eu vou te dar, a paz que Jesus pode te dar, é uma paz que o mundo não pode te dar. Sabe por quê? A paz que o mundo oferece é uma paz mentirosa. O prazer do mundo é o prazer de uma noite, é o prazer de uma hora, é o prazer de um momento, não é um prazer permanente. E quantas vezes, queridos, o diabo tem nos ludibriado, achando, nos enganando, e às vezes estamos felizes